Fala galera, estamos de volta aqui em mais um vídeo do Glória e Tradição para falar das últimas notícias em relação ao Fortaleza, né? Como vocês sabem, segunda-feira chegando, amanhã temos decisão na Copa Sul-Americana, vale vaga na final, mas precisamos falar de alguns detalhes, alguns probleminhas que também estão acontecendo fora de campo, assim como também tratar dessa rodada que praticamente se passou na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Hoje a gente ainda tem Botafogo e Goiás, mas meio que não muda a nossa vida em relação à briga pelo G6, ok? Assim, tem muita questão em relação também das torcidas, né? Teve entrevista do presidente Marcelo Paes, declarações extremamente importantes sobre o que vem acontecendo, e é claro, também o passo a passo que Fortaleza deu em relação à festa que vai acontecer terça-feira na Arena Castelão. A festa, a recepção, né? A entrada dos jogadores em campo, tudo mais, você já conhece o que a gente está falando. Enfim, sem perder muito tempo, sem esticar muito, até porque conteúdo não vai faltar aqui nesse vídeo, a gente vai chamar logo a vinheta para começar, ok? Então, 3, 2, 1, vem comigo. Para começar, colocar logo na tela, né? A notícia mais importante, talvez, né? Que saiu ontem, uma entrevista do Marcelo Paes, onde ele falou bastante sobre a questão das torcidas, né? O presidente se posicionou aqui e acho que é relevante a gente trazer esse assunto à tona, né? Até a declaração dele aqui na manchete é muito forte, né? Ele revela todos os motivos que levaram a essa decisão muito importante e que vai afetar, já afetou no jogo contra o Grêmio, mas vai afetar também essa partida contra o Corinthians, né? Até vamos descer aqui a matéria, inclusive matéria escrita aqui pelo Victor Barros, muito bem documentada, que diz o seguinte, né? Por conta de uma série de episódios de violência, o Fortaleza anunciou no último sábado o rompimento com a TUF e com a JGT, e a decisão chamou a atenção e repercutiu intensamente entre tricolores. Na manhã de ontem, né, no domingo, o presidente Marcelo Paes deu uma entrevista na rádio CBN, e ele revelou os motivos que o revelaram fazer tal medidas, né? E aqui a gente deixa esse parágrafo muito importante, tá? Que o presidente Marcelo Paes, ele em todo momento buscou o diálogo entre os dois grupos, tentando entender o posicionamento de ambos os lados. Mas, vamos aqui às aspas do presidente. Eu intermediei muitos diálogos com eles, tentamos entender a problemática, questão de torcida, hierarquia de torcida, quem é a torcida maior e bota a faixa primeiro, quem bota depois, tudo isso foi se aprofundar, conversar, entender. Eles passaram do limite ao brigar em São Paulo, na casa dos outros, um espetáculo feio, afirmou o presidente, né? No caso, esse episódio, que até lembra a matéria, que foi aquela briga que aconteceu nas arquibancadas da Neoquímica Arena entre membros da TUF e da JGT, que foram imagens lamentáveis, né? Que infelizmente acabaram repercutindo não só no Brasil, mas também no mundo. Afinal, foi na competição sul-americana que tem transmissão mundial, né? O motivo da confusão havia sido por disputa no espaço para estender as faixas, é o que diz aqui a matéria, né? As brigas ocorreram antes da partida e na reta final do duelo, pelo menos a versão que é contada aqui. Ainda tem mais, tá? Tem mais aspas aqui do presidente que acho que é muito relevante a gente destacar essa aqui, ó. Na saída da sede do clube, lá no PC, integrantes das duas torcidas se enfrentaram. Segundo Paes, os grupos não estão em sintonia com o momento futebolístico da equipe. O que disse o presidente? Ó. Neste momento, não estão valorizando a instituição, não estão valorizando o momento desportivo do clube. Estão apenas numa briga por espaço, de ego, vaidade e de quem manda mais, quem manda menos e o clube sendo punido, sendo prejudicado. O torcedor comum clamando em rede social, por favor, faça alguma coisa, porque eu não quero mais ir ao estádio, não quero levar meu filho. Inúmeras pessoas não vão mais para esses jogos contra o Grêmio, disse o dirigente do Tricolor a respeito do cenário conflituoso. Marcelo Paes ainda destacou o significado dessa quebra de relação entre TUF e JGT, enfatizando que acontecerá na prática. O que disse o presidente? Significa o rompimento que a gente não reconhece mais as duas torcidas por tempo indeterminado. Não vai ter mais venda de ingresso nas sedes deles. O clube cedia, tinha cortesia para a quantidade de pessoas, tinha alguns apoios para viagens externas, apoio logístico para fazer mosaico, ressaltou também o presidente. Para encerrar, ele ainda falou mais. O Fortaleza rompeu qualquer relação com as duas organizadas. Os próprios líderes das duas organizadas reconhecem que no momento tinha que ser feito isso. Eles estavam literalmente se matando. A tendência é ter uma morte, duas, o que era mais iminente. Eles reconheceram que precisavam. Finalizou o presidente, revelando a posição das torcidas.
É uma infelicidade, né, galera? É uma infelicidade que isso ainda se repita, que isso ainda seja tema, ainda seja pauta, mas eu acho que foi importante a gente ver a posição do presidente Marcelo Paes em relação a esses últimos ocorridos. É claro que o episódio da Arena Corinthians, o episódio ali em frente ao PC, meio que já foram a gota d'água, aparentemente, depois de muita confusão, depois de mais, inclusive, assim, a galera lembra muito, né, desde o jogo da final da Copa do Nordeste contra o Sport, então já vem se alimentando, já é algo que estava virando uma bola de neve e implodiu nessa semana, justo numa semana tão decisiva em que a gente vai tentar uma vaga na final de uma competição continental. Mas tá aí a declaração do nosso querido presidente Marcelo Paes, porém, também temos que falar da festa, né? Porque se JGT e TUF estão nessa indefinição, a festa para o jogo contra o Corinthians é uma grande indefinição. E aí a gente fica se questionando como é que vai acontecer, o que, que vai rolar, e o próprio Fortaleza se manifestou a respeito disso. Pois é, galera, o Fortaleza no seu site oficial, inclusive ele também colocou nas suas redes sociais um comunicado explicando como vai funcionar a festa da Nação Tricolor no jogo contra o Corinthians. Vou colocar aqui na tela a matéria do site oficial, onde o Fortaleza explica como vai acontecer a festa da Nação Tricolor. Diz a matéria, em relação à festa do Fortaleza Esporte Clube, o que vai acontecer? 1. Não houve bateria no último jogo contra o Grêmio por determinação do Ministério Público. 2. Haverá bateria na próxima partida, contra o Corinthians, na Superior Central, setor em que os instrumentos estão liberados. Contamos com a força da nação tricolor, com 60 mil vozes no Castelão e mais 2 milhões espalhados pelo mundo para cantar junto e apoiar o time antes, durante e depois do jogo. Então, galera, aqui o próprio Fortaleza já avisa que nesse jogo contra o Grêmio, né, a gente não teve as baterias justamente por cumprir uma determinação do Ministério Público, mas agora contra o Corinthians vai poder acontecer e será no setor superior central, tá? Para quem não sabe, superior central é aquele setor que você vê primeiro na transmissão pela TV, aquele que em cima da Bossa Nova, onde fica a torcida da Bravo, né? Muita galera tem essa torcida como referência ali no Superior Norte, então, Superior Central, perdoe. Então, com esse esclarecimento, a gente pelo menos a bateria vai estar garantida. E assim, vai ser a bateria que a gente está acostumado, né? A gente pode falar dessa forma, sem adentrar mais no assunto, mas se é que vocês me entendem, será a bateria que já estamos acostumados lá na Superior Central da Arena Castelão, e assim teremos ali pelo menos o espírito da festa sendo garantido, e a gente espera que o Fortaleza possa lotar e fazer uma grande festa em busca da classificação para essa grande final. Falar também do Campeonato Brasileiro, né, turma? Afinal, tivemos jogos acontecendo ontem, tem jogo hoje também, mas o fato é que a rodada... Cara, quando o Fortaleza não ganha é incrível, né? Parece que existe assim uma barreira que não deixa o Fortaleza sair de oitavo, e ele empata um jogo e ele vai e desce para dono colocado. Vou colocar aqui na tela os jogos da última rodada para a gente só fazer aqui uma passada geral. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, no sábado o Fortaleza empatou com o Grêmio por 1-1, e o São Paulo venceu o Corinthians por 2-1. Já ontem, ainda no sábado, a gente teve o Cuiabá vencendo o Fluminense por 3-0, e também o Inter perdendo para o Atlético Mineiro em casa. O Cruzeiro empatou em 1-1 com o América ontem, o Coritiba venceu o Atletiba contra o Atlético por 2-0, o Santos vence por 4-1 o Vasco da Gama, e o Bragantino, meus amigos, venceu de virada esse Palmeiras por 2-1. E hoje a gente tem Botafogo e Goiás às 8 da noite. Olha que interessante, todos os times que têm compromisso em Copa, vamos ver aqui. Fortaleza, empatou. Corinthians, perdeu. Fluminense, perdeu. Lembrando, Corinthians, Sul-Americana, Fluminense, Libertadores. Internacional, Libertadores, perdeu. O Palmeiras, Libertadores, também perdeu. Cara, todo mundo, exceto Fortaleza, dos que tem compromisso em relação a competições internacionais, decepcionaram na rodada. E Fortaleza jogou bem, Fortaleza quase ganhou, foi melhor que esse Grêmio, e infelizmente acabou que a vitória não veio. Eu acredito que a gente, com o nosso time alternativo contra o atual terceiro colocado da Série A, conseguimos fazer um bom desempenho. Acho que o saldo, apesar de não ter vindo a vitória, foi positivo, até se a gente colocar em consideração o time alternativo. Quanto à tabela, o Botafogo joga hoje para aumentar essa vantagem com o Bragantino. Lembrando que o Goiás, tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, então não altera a nossa vida. E se a gente for olhar a briga do Fortaleza, estamos em nono.
Tá? Com o empate a gente chegou a 39 pontos, a gente ainda tem 5 em relação à vantagem aqui do São Paulo, ainda temos 7 pontos em relação aqui à segunda página de tal Cuiabá, mas o fato é que tá tudo muito embolado ainda. Fortaleza só tá 2 pontos de distância do G6, se a gente conseguir colocar em consideração o G4, faltam só 5 pontos, então tá tudo embolado, tá tudo muito perto, e qualquer coisa ainda pode acontecer aqui, tá? Então vamos ficar de olho. Esse jogo do Botafogo contra o Goiás não nos interessa muito. O Botafogo já tá lá em cima. Se quiser torcer para ele disparar, pode torcer. Se você quiser torcer para o Goiás e aprontar aqui para a turma lá de baixo, também pode torcer. Então o fato é que o que a gente precisava se preocupar acabou que não tirou nosso sono por aqui, né? Afinal, assim, o Atlético venceu, mas o Fluminense perdeu, o Atlético Paranaense também perdeu, então tá muito embolado, tá muito equilibrado ainda. Eu acho que vale a pena a gente meio que sair ileso dessa rodada, apesar de perder uma posição. Vamos continuar ligado, foco na terça-feira e Brasileirão a gente volta a se preocupar somente contra o América. Pois é, galera. Como falei, agora é se concentrar. Amanhã tem jogo. Hoje tem live no GT. Vamos falar no pré-jogo tudo sobre Fortaleza e Corinthians. Preparar vocês para uma semifinal de Sul-Americana. E aí, quem sabe, a gente consegue colocar esse time na grande decisão. Então, é isso. Um abraço a todos. Comentem embaixo se você gostou. Comentem embaixo o que você achou das decisões. E mais tarde a gente conversa ao vivo aqui no GT, ok? Valeu, galera. Até mais.